bem, rapaziada, depois de basicamente um mês desde a última atualização do nosso Power Ranking, eu acho que, né, tá na hora de mexer nesse top 30, né? Vamos aqui atualizar o nosso Power Ranking da temporada da NBA. Peço até desculpas aí, né, por ter demorado tanto para atualizar. O meu plano inicial era atualizar o Power Ranking a cada 2 ou 3 semanas, só que já tá virando uma atualização mensal, né? Tá foda. Tá foda, cara. Essa parada de conciliar trabalho com vida saudável é uma pica, tá? É uma pica. Pô, academia, comer direito, tentar dormir direito. É foda, cara. É foda, né? Beleza que, né, em comparação ao que o trabalhador médio brasileiro tem que enfrentar, isso aqui, né? Tô reclamando de imbecil, né? Mas é complicado, cara. Porra, é complicado. Mas enfim. Chega de desculpas e mais ação, né? Vamos aqui atualizar o nosso Power Ranking. Só mais um adendo, que é uma historinha legal, né? Sobre essa parada de tentar ter uma vida mais saudável. Hoje eu fui pedir as minhas marmitinhas da semana, porque, pô, galera, desculpa, não dá pra cozinhar. Eu amo cozinhar, tá? Amo, eu sou bom, cozinho bem. Cozinho bem, mas... Mas, pô, não tem jeito, galera. Conciliar gravação, academia, sono e ainda cozinhar, fazer tudo sozinho, não dá. Então eu peço marmitas, né? Marmitas fitness. Inclusive um abraço pra Natbox, que, né, é onde eu peço as marmitas. Não me dá R$1, tá? Não me dá uma marmita de graça, mas fica aqui o merchan. Valeu, Natbox, tamo junto. Manda uma marmita pra mim. Manda uma marmitinha de graça pra mim que vai me ajudar muito. O ponto não é esse. Pedi minhas marmitinhas, né? Chegou o entregador e era o entregador que há muito tempo não vinha na minha casa. Porque eu parei de pedir... Parei não, mas eu... As únicas coisas que eu peço de aplicativo é a marmita fitness, né? E ele não vinha recebendo os meus pedidos. Ele não vinha sendo selecionado para entregar as coisas aqui em casa. Aí ele veio entregar, depois de um tempão, e ele deu uma bela de uma afagada no meu ego, tá? Não pensa besteira não, seu safado. Ele deu uma bela afagada no meu ego porque ele falou: "Tu emagreceu, hein?" Puta, quase que eu dei um abraço no malandro. Porra, fiquei felizão. Mas de fato, galera, eu estou cada vez mais, né? O projeto Skinny Switch vai cada vez evoluindo. Enfim. Só queria compartilhar com vocês essa parte maravilhosa do meu dia, né? Que foi o cara falar que eu estava mais magro, né? Isso é muito maneiro. E sem canetar, hein? Vira e mexe, aparece alguém aqui nos comentários falando: "Ih, Luiz, tá canetando, monjarão." Sem monjaro. Nada contra quem usa, tá? Mas aqui é na raça. Aqui é na raça. Enfim. Dito isso, contada a minha historinha, vamos logo atualizar o nosso Power Ranking. Deixa eu abrir aqui a tier list. Vambora, cara. Eu juro pra vocês que eu vou tentar fazer essa atualização em menos de 1h30. Porque eu tava vendo os últimos Power Rankings que eu publiquei há 1000 anos atrás. Cara, todos com mais de 1h30, pô. Vou tentar fazer hoje, né, de uma forma um pouco mais rápida. Vamos lá. Formato aqui, né, vocês estão ligados. Vou ranquear os times do 30 ao primeiro, né? Do primeiro ao 30, melhor dizendo. Começando com os piores. Aqui nos piores times, galera, aqui não tem muito o que comentar sobre eles não, né? Nos outros, né, nos melhores, tipo do 20 pra cima, eu vou, né, me aprofundar um pouquinho mais, trazer algumas estatísticas interessantes. Mas assim, nos piores, aqui é jogo rápido. Pra mim o pior time da NBA hoje, tá? Hoje é o Indiana Pacers. Cadê o Pacers? Aqui, ó.
É o Indiana Pacers, os caras estão na sequência de 13 derrotas seguidas, né? 0-13 aí, desde o All-Star. É um time que noite sim, noite também entrega jogos, né? Tanto que em 2 dos 4 jogos dessa última semana, o Pacers chegou a abrir mais de 10 pontos. Contra o Kings abriu 20 no terceiro quarto. E mesmo assim perdeu. Então é um time que não tem a mínima intenção de competir. É o pior rating ofensivo da liga, tá entre os 5 piores defensivos também. Tem o terceiro pior net rating. Então, cara, é um time muito ruim. Tá sem o Pascal Siakam, que deixa as coisas ainda piores. Ele ficou fora dos últimos 4 jogos. Então, cara, não tem o que falar. 15 vitórias, 53 derrotas. Pra mim, o Pacers é o pior time, perdendo 3 posições em relação à última atualização. 29º time, pra mim, é o Washington Wizards. Né? O Wizards segue sendo o segundo pior time da liga. Acho que são já 3 atualizações seguidas que o Wizards fica em segundo entre os piores, né? São apenas 16 vitórias na temporada, 50 derrotas. Segundo pior rating ofensivo, terceiro pior rating ofensivo, segundo pior rating defensivo, pior net rating, né? Então, assim, é um time horroroso. Uma coisa maneira, né, que rolou no Wizards aí nas últimas semanas foi o Trae Young, né? O Trae Young jogou 4 dos últimos 5 jogos do Wizards. Até jogou bem, tá? Considerando o tempo que ele ficou fora, até que ele foi bem, né? Um aproveitamento de 56% nos arremessos, uma média de mais de 11 assistências, né, a cada 36 minutos nesses últimos jogos que ele jogou. Mas fora o Trae Young, não tem nada de interessante para falar sobre o Wizards. É um time ruim que quer ser ruim. Então, segue sendo o segundo pior time da liga. Terceiro pior time da liga, aí temos uma novidade, porque eu vou colocar o Memphis Grizzlies, tá? Apesar de ter times com campanhas piores do que o Grizzlies, desculpa. Cara, o basquete praticado pelo Grizzlies nas últimas 2, 3 semanas é uma coisa assim, pavorosa. Pavorosa. São 23 vitórias, 43 derrotas. É um time que perdeu todos os últimos 4 jogos, né? Os últimos jogos dessa última semana. Incluindo derrotas para Nets e Mavs, né? 2 times que estão também entre os piores. São 7 derrotas seguidas, né? Só que de alguma forma eles ainda estão em 11º no Oeste. Mas isso aqui é questão de tempo. É um time que está ladeira abaixo. Ladeira abaixo. É um time que quer continuar ladeira abaixo, né? Tanto que contra a Filadélfia, na terça-feira, um jogo onde o Sixers estava sem Embiid, sem Maxey, eles chegaram a abrir 14 pontos no fim do terceiro quarto e tomaram a virada, né? Cedendo simplesmente 56 pontos nas últimas 34 posses do jogo, o que dá uma média de quase 2 pontos por posse, né? O Grizzlies, que inclusive é um dos times que mais perderam jogos que chegaram a liderar por 2 dígitos, né? O retrospecto do Grizzlies em jogos onde abriu 2 dígitos de vantagem é de 16-21. Então é um time que é mestre em entregar vantagens. É um time horroroso, né? Que deve seguir sendo horroroso, porque o calendário do Grizzlies até o fim da temporada é bem favorável para tanque, né? Porque apenas 4 adversários restantes são adversários com campanhas negativas, né? O resto é tudo adversário com campanha neutra ou com campanha positiva. Então a chance do Grizzlies perder a esmagadora maioria dos últimos jogos é muito grande. Então o Grizzlies fica aqui em 28º. 27º, Brooklyn Nets, também não tem muito o que argumentar, né? 17 vitórias, 50 derrotas, segundo pior rating ofensivo, quarto pior rating defensivo, terceiro pior net rating, é um dos piores paces da liga, né? Tá em 27º em pace. É um time ruim, cara. É um time muito ruim, que até no começo da temporada tava performando, mas já faz algum tempo, né, que o Nets largou total mão da temporada. Não que eles estivessem ligando pra temporada antes, mas antes eles pelo menos tentavam jogar bem. Já faz um tempinho que o Nets nem jogar bem tá tentando mais, né? Ainda mais depois
das lesões do Deming e do Darren Sharp, né, que estão fora da temporada. E depois disso, o time não para de perder, não para de jogar mal. E a tendência é o Nets terminar com uma das piores campanhas e torcer, né, para ter uma boa pick no próximo draft. Então, Brooklyn, 27º, ficando uma posição acima do que ficou na última atualização. Só para registro, o Grizzlies fica, né, 4 posições abaixo do que ficou na última edição. 26º, se mantendo na mesma posição da última atualização, temos o Utah Jazz, né, que segue terrível, segue tancando, né, sem pensar duas vezes. São 20 vitórias e 48 derrotas. Venceu, né, o Golden State na última segunda-feira, mas sim, foi a clássica vitória culposa, né, quando não há intenção de vencer. Tanto que depois dali são 3 derrotas seguidas. Né? É um time que tá sem Markkanen, tá sem Keyonte George. Né? O Markkanen perdeu os 10 últimos jogos, Keyonte George perdeu 12 dos últimos 19. Inclusive não jogou, né, contra o Knicks na quarta-feira, problema na coxa. Então, assim, você já vê que o Jazz tá... Assim, se antes a estratégia do Jazz era entregar os jogos de propósito no quarto período, agora a estratégia é simplesmente tirar os seus melhores jogadores da temporada. Devem fazer isso com o Markkanen, eu duvido muito que o Markkanen volte em algum momento na temporada, e eu acho que o Keyonte George também já vai receber férias antecipadas aí muito em breve. Então, Utah Jazz, 26º. 25º, saindo da última posição e ganhando 5, Sacramento Kings, né? O Kings que obviamente não queria subir assim, mas involuntariamente o Kings está melhor do que estava há um mês atrás, né? São 18 vitórias e 51 derrotas. É um time que, depois daquela derrota pro Hornets na quarta-feira, venceu 4 jogos nos últimos 8 dias, né, incluindo uma vitória contra o Clippers nessa última sexta-feira, o que é muito ruim para o Kings, né? Se tem uma coisa que o Kings não pode fazer agora é ganhar. O Kings não pode ganhar jogo. Tem que perder tudo. Porque senão, qual o sentido de ter uma temporada tão ruim como vinha tendo? O Kings sair dessa temporada sem ter a pior ou a segunda pior campanha da liga é uma derrota inacreditável, né? Então o Kings tem que parar urgentemente de ganhar jogo, tem que começar a perder tudo para fazer valer o desastre que foi essa temporada, para pelo menos conseguir tirar algo de bom dessa temporada horrorosa, que seria, né, uma pique alta nesse próximo draft. E um ponto importantíssimo para o Kings começar a piorar é parar de defender. Né? Segundo a ESPN Stats e Info, o Kings cedeu apenas 108,8 pontos a cada 100 posses de bola durante essa última sequência de 4 vitórias e uma derrota. O que é a melhor fase defensiva do Kings na temporada. O que não faz sentido. Por que os caras estão defendendo? Não defendeu o ano inteiro. Vai defender agora, em março? Pelo amor de Deus, né, Kings? Vamos começar a perder porque, porra, sacanagem. Né? Sacanagem. Mas enfim, fica no 25º, 5 posições acima do que ficaram na última edição. Em 24º, vamos de Dallas Mavericks, né? O Dallas, que era um time que antes da temporada começar, eu até achei que eles iriam competir, mas a verdade é que o Dallas também, né, ativou o modo tanque. 23 vitórias, 45 derrotas, tá com o terceiro pior rating ofensivo. Até que tem um rating defensivo ok, né, de 114.5, é o 16º, mas assim, é um time muito fraco, né, o período que ficou sem o Cooper Flag também não ajudou. Cooper Flag que voltou mais ou menos da lesão, né, acabou de fazer um jogo muito bom, né, contra Cleveland, mas os primeiros 5 jogos dele pós-lesão, ele teve só 15 pontos de média, né, 35% de aproveitamento nos arremessos, então... O pós-lesão do Cooper Flag não é tão legal, mas o último jogo dele foi muito bom. Vamos ver se nessa reta final ele dá um gás para tentar garantir o Rook of the Year, porque agora tá na mão do Conk Nipple. A verdade é que hoje o Rook of the Year é do Conk Nipple. O Cooper Flag vai ter que jogar pra caralho para tentar, né, pegar esse
esse Rookie of the Year, né? Só que aí tem um contraste, né? Porque enquanto o Cooper Flag vai ter que jogar pra caralho pra pegar o Rookie of the Year, se ele quiser, o Dallas tem que tomar cuidado, porque senão vai começar a ganhar jogo. E Dallas não quer ganhar jogo, quer perder, né? Tanto que até essas últimas vitórias contra Memphis e Cavs, cara, eram 8 derrotas seguidas, né? Eram 8 derrotas seguidas. Então, o Dallas não quer ganhar jogo. Mas o Cooper Flag vai ter que jogar bem pra tentar o Rookie of the Year. Então, vamos ver se essa busca pelo novato do ano não vai atrapalhar, né, os planos de tanque do nosso Dalão, que fica em 24º, uma posição abaixo do que ficou na última atualização. 23º eu vou de Bucks, tá? Vou de Bucks em 23º. Outro time que também não briga por mais nada na temporada. Não sei porque o Bucks ainda tá tentando ganhar jogo. É um time que tá, assim, inacreditável, né, cara? É um time horrível, muito mal treinado, muito mal montado também. Eu até achei que a montagem de elenco do Bucks antes da temporada começar não tinha sido das piores, mas, né, se provou o contrário, né? Um time mal montado, é um time que não faz muito sentido, que tem um técnico que, pô, pelo amor de Deus, Doc Rivers ser técnico em 2026 é uma das maiores atrocidades do basquete profissional. Eles venceram o último jogo contra o Pacers, mas assim, tem porquê, não brigam por mais nada. Com 28 vitórias na temporada e 39 derrotas, o Bucks não briga por nada. É um time ruim, tá entre os piores em rating ofensivo, em rating defensivo, em net rating. É um time que nos últimos 7 jogos contra times com campanha positiva, perderam todos. Perdeu todos. A última vitória do Bucks contra um time de campanha positiva foi contra o Cavs no mês passado. Então, é um time que não compete e que, por alguma razão, ainda tenta competir, mas não consegue, porque é fraco. Realmente eu não entendo porque que o Bucks ainda tenta ganhar algum jogo. Eu também não entendo porque que o Giannis ainda quer jogar também. Pelo amor de Deus, Giannis, larga o osso, senta, aproveita a família, arruma uma lesão aí, vai viajar pra Grécia. Porra, Giannis, sossega, Porra, caralho. Eu vou falar a verdade, cara, eu saturei de Giannis Antetokounmpo nessa temporada, viu? Saturei muito, cara. Esse lenga-lenga que ele ficou a temporada inteira de eu vou embora, eu vou ficar, mas eu quero ir embora. Não, mas eu vou ficar, mas eu quero ir embora, mas eu vou ficar. Nossa senhora, mano, saturou muito, bicho. A verdade é essa. Eu preciso de um tempo de Giannis Antetokounmpo. Pelo bem da relação, a gente precisa dar um tempo. Giannis, precisamos dar um tempo, porque tá complicado. Tá realmente complicado. Mas enfim, Bucks fica aqui em 23º, 3 posições abaixo do que ficou na última atualização. 22º eu vou colocar o Chicago Bulls, né, que é o mesmo lugar que ficou na última atualização. Abraçou o tanque, finalmente, né, o Bulls abraçou o tanque depois do All-Star. Depois do All-Star não, né, depois das trocas, né. A trade deadline marcou oficialmente o início do tanque do Bulls, que vem sendo muito bem feito, né, são 40 derrotas, apenas 27 vitórias. O time tá jogando muito mal. Vence um joguinho aqui ou ali pelo individual do Guida e do Buzelis, mas é um time que tá querendo perder e finalmente, né, acordou. O problema é que demorou, né? Demorou pra querer tancar o Bulls, né? Mas enfim, antes tarde do que nunca, né? Pelo menos agora o Bulls tem um foco na temporada que é perder e tentar uma pique alta no próximo draft. Quem tá querendo competir ainda, até porque não é dono da sua pique, é o Pelicans, né? E tá conseguindo, tá? Pelicans fica em 21º, 4 posições acima do que ficou na última edição. São 22 vitórias e 46 derrotas na temporada. Muito difícil, né, que o Pelicans consiga... Muito difícil não, né? O Pelicans não consegue competir por mais nada. Mas eles estão tentando entregar algumas vitórias para dar algum tipo de alegria pro torcedor, né? Desde a pausa pro All-Star são 7 vitórias e 5 derrotas, incluindo vitórias contra Sixers, Warriors e Raptors, né? Vitórias meio que inesperadas. A volta do DeJounte Murray melhorou bastante o time, né? Tanto que nos últimos 5 jogos o Pelicans marcou 122,3 pontos a cada 100 posses de bola, o que é a melhor sequência ofensiva do time na temporada, né? E o DeJounte Murray jogou 4 desses 5 jogos, né? Tendo a média
de 24 pontos com mais de 60% de aproveitamento nos arremessos. Então, a volta dele melhorou muito o time, né? Tanto que o Pelicans com DeJounte Murray, Zion juntos tem um recorde de 4-3, né? E quando os dois dividem quadra, o Pelicans é melhor do que o seu adversário por mais de 13 pontos a cada 100 posses. Então, a volta do DeJounte Murray melhorou muito o Pelicans. Uma pena que ele demorou muito para voltar, né? Talvez se ele tivesse voltado antes, o que seria impressionante dada a lesão que ele sofreu, mas se por algum milagre ele tivesse voltado antes, talvez o Pelicans ainda pudesse brigar por alguma coisinha. Mas voltando agora, serão apenas as famosas vitórias morais, né, pro Pelicans, que não vai brigar por absolutamente nada, e nem pode tancar porque não tem a sua pique, né? A pique é de Atlanta, né? Mas enfim, fica aqui em 21º. Em 20º, abrindo o top 20, Golden State, né? Golden State que vive uma fase muito ruim, né? Desde a lesão do Curry e, obviamente, da lesão do Butler. O time tá em queda livre, né? São 4 posições abaixo do que ficou na última edição. 32 vitórias e 35 derrotas. São 5 derrotas seguidas. Mas tem tem algo que o torcedor pode se apegar, que é o fato de que todas essas derrotas foram derrotas apertadas onde o Warriors lutou, né? O último jogo, por exemplo, contra o Knicks, o Warriors foi tomar a virada no segundo tempo. O Warriors fez um primeiro tempo onde chegou a abrir 20 de vantagem, né? E foi assim também contra os últimos adversários, né? O Warriors perdeu os últimos 5 jogos por uma diferença total de apenas 29 pontos. 4 das 5 derrotas, 4 dos 5 jogos foram decididos por uma diferença de 5 pontos ou menos, né? Nos últimos 5 minutos. O problema do Warriors é fechar jogo, né? O Warriors está tendo um problema muito grande em fechar os jogos, tanto que nesse período, né, de 5 derrotas seguidas, e nesses jogos que foram pro clutch, o Warriors marcou apenas 47 pontos em 50 posses decisivas, né, considerando o recorte dos últimos 5 jogos. Apenas 3 de 20 bolas de 3 convertidas em momentos cruciais, em clutches, nos últimos 5 jogos. Então é um time que está sofrendo muito para fechar jogo. Luta pra caramba, vende caras derrotas, mas vacila no clutch. Esse último jogo, né, as últimas posses do Warriors foram loucura, né? Aquele arremesso forçado do Podziemski e o turnover do Quinton Post, pô, brincadeira. E isso aconteceu também em outras dessas últimas 5 derrotas. Então, se tem algo que o torcedor pode se apegar, é que mesmo sem o Curry, sem o Butler, sem Green, sem Porzingis, na maioria desses jogos, o Warriors lutou, mas não tá conseguindo fechar o jogo exatamente por não ter jogadores decisivos disponíveis, né? Mas enfim, mesmo com essas derrotas, o Warriors segue na frente do Blazers, né? Tá meio jogo à frente do Blazers, que é o 10º colocado. Só que tem um problema, né? Que o Curry ainda não tem data para voltar. E o calendário do Blazers nessa reta final de temporada é bem mais fácil do que o Golden State, do que o do Golden. Então, se o Warriors não ficar ligado, se o Warriors não começar a fechar melhor os jogos, né, mesmo sem o Curry, a chance do Warriors terminar a temporada em 10º, sem ter nenhum mando do play-in, é muito grande. Perder a vaga no play-in é impossível, tá? Mas pode terminar em 10º. E aí, não ter o mando no play-in é um problema, porque é jogo único, né? Ainda mais sendo 10º contra 9º. Então, enfim. Vamos ver como é que vai ser essa reta final do Golden State. Vamos ver se o Curry volta em algum momento, né? Tomara que ele volte logo. Em 19º, Portland Trail Blazers, né? Blazers fica em 19º, um time que também não vive uma fase muito boa. São 32 vitórias e 36 derrotas. Prova da fase ruim do Blazers é que mesmo o Warriors perdendo 5 jogos seguidos, o Blazers não conseguiu passar. Por quê? Porque desde o All-Star, o Blazers venceu 5 e perdeu 7 jogos, né? O Blazers está tendo um problema muito grande em jogar contra adversários melhores, né? Contra adversários piores, adversários com retrospecto pior do que ele, o Blazers vai bem. Tanto que dos últimos 7 jogos contra times com campanhas piores, o Blazers venceu todos, né?
marcando cerca de 122 pontos a cada 100 posses de bola. Só que quando você pega o retrospecto do Blazers, retrospecto recente, contra times com campanhas melhores, é um problema, né? Perdeu 6, né? Perdeu os 6 últimos jogos contra equipes com retrospecto melhor, marcando apenas 102,1 pontos a cada 100 posses, né? Então, o grande problema do Blazers, especialmente pós All-Star, é enfrentar times melhores. O time está sofrendo muito contra adversários melhores. Teve a volta do Avdija, né? Depois de um tempo fora, mas não está encaixando. Inclusive, um ponto para ficar de olho é na defesa desse quinteto com o Deni Avdija, tá? O quinteto Avdija, Holiday, Camara, Grant e Klingon, que na teoria deveria ser um quinteto bom defensivamente, não tem números tão bons assim, tá? Com 5 ali em quadra juntos, né? Eles jogaram juntos por 93 minutos. O Blazers cedeu 132,7 pontos a cada 100 posses de bola. Então, mesmo em termos de nomes, sendo um quinteto, na teoria, forte defensivamente, não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. E não é como se o Blazers tivesse um ataque que compense uma defesa ruim, né? O Blazers tem apenas o 24º rate ofensivo da NBA. Então, os caras têm que defender melhor. E o Blazers tem que começar a jogar melhor contra times melhores. Tem que olhar para isso. Em 18º, 6 posições abaixo do que ficou na última edição, eu vou de Philadelphia 76ers. 37 vitórias e 31 derrotas. Um Sixers que está sofrendo muito com lesões, né? Sem Maxey, sem Embiid. Teve também, né, a suspensão do Paul George por conta do doping. Então o time está sofrendo bastante, mas mesmo assim está tentando, né? Desde a ausência do Maxey, desde a lesão do Maxey, o Sixers venceu 3 e perdeu 2 jogos, né? Então, o time tá tentando lutar. Quentin Grimes é quem tá segurando o ataque, né? Tá sendo o cestinha do time desde a lesão do Maxey, com mais de 22 pontos de média, com um usage de 25,2 nos últimos 5 jogos, o que é muito acima do que ele vinha tendo na temporada. Então ele tá tentando carregar esse ataque. E vamos ver, né? Vamos ver o que esse Sixers consegue fazer. O Sixers tá lutando pra ficar ali no top 6 do leste, mas é complicado, cara. Com tanta lesão, é difícil. Mas tá tentando, 37 vitórias, 31 derrotas. Fica aqui em 18º. Em 17º, vamos de Atlanta Hawks, né? Hawks que tá aí numa crescente. 9 vitórias seguidas, né? Pro nosso Hawkão da massa. 36-31 de campanha. Beleza que tem que considerar que dessas 9 vitórias seguidas, em 5 foram contra adversários ruins, né? São ruins. Assim, perdão. Das 9 vitórias, 7 foram contra as piores campanhas, tá? Então, assim, venceu, tá vencendo, o importante é vencer. Mas também não dá pra se iludir com essas vitórias, porque a maioria das vitórias foram contra times ruins, né? Por exemplo, venceu o Blazers, mas era um Blazers sem o Avdija. Venceu o Sixers, mas era o Sixers sem o Embiid. Entendeu? Então, óbvio que tem que comemorar, são 9 vitórias seguidas, mas calma também, né? Calma também. Enfim. Estão vencendo, pela primeira vez na temporada, eles ficaram 5 jogos acima dos 50% de aproveitamento, isso ainda não havia acontecido na temporada, então, importante. Mas, repito, não dá para se iludir. Vamos com calma também, para segurar a emoção. Em 16º, perdendo uma posição em relação à última edição, temos o Charlotte Hornets, né? O bonde do abelhudo já esteve melhor, né? Já esteve melhor, são 34 vitórias e 34 derrotas, né? 2-2 nos últimos 4 jogos, fora de casa, né? Os 4 fora de casa. Venceu o Blazers, venceu o Kings, mas perdeu para Phoenix e San Antonio, que eram 2 times melhores, mas enfim. Um ponto que o Hornets tem que se atentar é na defesa, né? O Hornets vinha defendendo bem, tanto que naquele jogo contra Boston, há menos de 2 semanas atrás,
cara, eles limitaram o Celtics a menos de 1 ponto por posse, né? O Celtics que tem o segundo melhor ataque da liga. Então eles vinham defendendo muito bem, só que nesses últimos jogos a defesa do Hornets tem deixado muito a desejar, né, cara? Né? Nos últimos 3 jogos contra times com campanha positiva, o Hornets cedeu mais de 125 pontos por posse, né? Então, assim, é algo a se atentar. Um outro ponto que vem prejudicando o Hornets é a falta de turnovers forçados do adversário. Né? O Hornets tem apenas a 27ª marca em porcentagem de turnovers do adversário. Né? Nessas derrotas para Heat, Suns e Spurs, no total foram só 27 turnovers forçados, o que é muito pouco, ainda mais considerando que o Hornets é um time que comete bastante turnovers, né? O Hornets tem o pior saldo de turnovers na temporada. Comete cerca de 3 turnovers a mais por jogo do que os seus adversários, né? 2.9 sendo mais exato. Então, além da defesa não estar tão bem como já esteve, os turnovers, tanto os turnovers forçados como os turnovers cometidos, vem sendo uma questão aí pro bonde do abelhudo, mas segue sendo um time bom, segue brigando por playoff, mas, né, não tá na sua melhor fase, tá? Em 15º, abrindo o nosso top 15, Clipudo, né? Vamos de Clipudo, 34 vitórias e 33 derrotas, um time que embalou 4 vitórias seguidas, né? Incluindo vitórias contra Knicks e Minnesota. Essas 4 vitórias colocaram o Clippers pela primeira vez na temporada 2 jogos acima dos 50% de aproveitamento. Um time que há pouco tempo atrás estava com uma campanha horrorosa, estava entre as 3, 4 piores campanhas da liga. Conseguiu, né, ficar acima dos 50%, então é algo que tem que ser bastante elogiado. Perderam, não sei como, esse último jogo contra o Kings, né? Não era para ter perdido, mas perderam no sábado. E para piorar a situação, teve a lesão do Kawhi, né? O Kawhi acabou sofrendo uma entorse no tornozelo ali no começo do 4º período. Tomara que ele não fique fora por muito tempo, porque com certeza seria uma perda muito grande pro Clippers. Até porque sem o Kawhi, o ataque vai se concentrar mais no Mathurin, que vem jogando bem, vem performando bem, só que em termos de eficiência, ele não chega perto da eficiência do Kawhi, né? Tanto que com o Mathurin em quadra, a eficiência do ataque do Clippers cai, né? Cai. Né? Apenas 112,9 pontos a cada 100 posses. Então, a lesão do Kawhi, ela preocupa porque não tem ninguém ali no elenco que substitua minimamente o Kawhi, né? Então, é algo a se atentar, mas vamos tentar ser positivo, né? Vamos tentar ser positivo aí com o Clipudo. Tomara que o Kawhi não fique fora por muito tempo. Tomara que ele nem fique fora. Né? Porque ele vem jogando pra caralho. É a melhor temporada da carreira do Kawhi, individualmente, né? Tomara que ele siga performando, né? Tomara que essa lesão não tenha sido tão grave. Clippers fica em 15º. Em 14º, vamos de Miami Heat, né? Vamos de Miami Heat em 14º. Heat ficando 4 posições acima do que ficou na última edição. Vivendo uma fase muito boa, né? 38 vitórias e 30 derrotas na temporada. É um time que desde o All-Star melhorou muito, especialmente na parte ofensiva, né? Desde o All-Star, o Heat marca 119,8 pontos a cada 100 posses de bola, a 4ª melhor marca da liga no período, né? O que é um aumento significativo em relação ao que o Heat vinha produzindo antes do All-Star, que eram 113,7 pontos a cada 100 posses. Então o time está melhorando bastante, mesmo com o Norman Powell ficando fora por mó tempão, né? Durante essa última sequência de vitórias do Heat, de 7 vitórias seguidas, antes de perder pro Magic, o Norman Powell não jogou nenhum daqueles jogos. E o Heat conseguiu embalar 7 vitórias seguidas. Então, assim, o time tá melhor, bem melhor, e vai subindo na classificação. 8 vitórias acima dos 50% de aproveitamento. É uma campanha bem boa aí pro Miami Heat. Se não me engano, o Heat até já igualou o número de vitórias da temporada passada, né? E ainda temos aí, né, um pouco menos de um mês pro fim da temporada. Então o Heat pode estender legal esse seu recorde. Então o Heat em 14º. Em 13º, eu vou de Phoenix Suns, tá? Vamos aqui de low profile Phoenix Suns.
São 39 vitórias e 28 derrotas. Um Suns que até a derrota para Toronto tinha vencido 4, né, jogos seguidos, né, com uma vantagem, né, conseguindo jogar bem e tudo. Né, algo que vem funcionando bem no Suns nas últimas semanas é a dupla Jalen Green e Devin Booker. Né? Os dois vêm performando muito bem juntos. Né? O Suns com os dois em quadra, os dois vêm combinando para uma média de mais de 60 pontos por jogo. Né? Contra Indiana na quinta-feira, eles combinaram para 79. Né? Você pega aí o recorte das 4 vitórias seguidas do Suns, que tiveram Booker e Jalen Green jogando, o Suns marcou mais de 126 pontos a cada 100 posses. Então os dois vêm jogando muito bem, vêm melhorando esse ataque, que já vinha jogando bem, né? O ataque do Suns vinha bem, mas agora tendo um outro criador ali junto do Booker, né? Um outro shot creator junto do Booker, as coisas têm melhorado. Defensivamente o time cai, né? O time, porque o Jalen Green não defende nada, mas ofensivamente, né, o time melhora bastante ali com os dois. Um ponto para ficar de olho para essa reta final de temporada do Suns é o calendário. Né, o Suns está muito perto, né, do top 6 do Oeste, está a menos de 2 jogos ali do top 6. Só que, comparando o calendário do Suns com o calendário dos times que estão acima dele, o calendário do Suns é mais difícil. Né? 9 dos últimos 15 jogos do Suns na temporada serão contra times com campanhas positivas. Então, é algo a ficar de olho. Né? Lembrando que desde 1º de fevereiro, o Suns só tem 2 vitórias e 6 derrotas contra times com campanhas positivas. Então, o calendário pode ser cruel com o nosso Phoenix Suns, que fica aqui na 13ª posição. Em 12º, eu vou de Toronto Raptors, que venceu o Phoenix Suns na última rodada. Grande toco, né? O tocaço. Na última rodada não, né? No último confronto entre os dois. Na última rodada, o Toronto ganhou do Pistons. Mas Toronto venceu o Suns no último jogo entre os dois, com aquele tocaço do Scottie Barnes pra cima do Jalen Green. Toronto tem 38 vitórias e 29 derrotas. É um time que vinha, né, se mantendo firme no top 6 do leste até essa última sequência, né, que teve 2 vitórias e 6 derrotas. Isso fez o Toronto cair do top 6, mas depois de vencer Suns e Pistons, o Raptors voltou ao top 6. Né, contra Detroit, por exemplo, o Toronto teve um dos seus melhores jogos ofensivos na temporada. Né? O time marcou 119 pontos em 95 posses contra Detroit, uma marca impressionante. Só para vocês terem base, nas 8 primeiras partidas contra o topo do leste, né, contra Pistons, Celtics e Knicks, o Raptors teve uma média de só 105,7 pontos por 100 posses. Contra Detroit foram 119,95. Então um time que produziu muito bem. Brandon Ingram, RJ, Portal foram muito bem ali no jogo, muito bem ali, né, explorando o garrafão do Pistons. Então o time está tentando aí garantir, né, uma vaga direta. Um problema do Toronto na temporada vem sendo os back-to-backs, né? Segundo o ESPN Stats e Info, o desempenho do Raptors em back-to-backs é de 4-8, né? Em comparação ao desempenho do time em jogos mais espaçados, né, com um período de descanso maior, Toronto tem 34-21. Então o Toronto vem sofrendo bastante com back-to-backs. Eu acabei não puxando aqui, né, quantos back-to-backs o Suns vai ter até o fim. O Raptors, perdão, vai ter até o fim da temporada, mas tomara que não sejam muitos, né? Porque senão o Raptors pode acabar tendo que se contentar com o play-in, né? Porque a disputa pela vaga direta nesse leste tá ferrenha. E essas vitórias contra Suns e Pistons recolocaram o Raptors nesse top 6. Agora é ver se eles vão conseguir se manter, né? Em 11º, eu vou de Orlando Magic, que tá numa fase muito boa, né? Dá pra gente cravar que é a melhor fase do Orlando Magic na temporada, tanto que essa é a melhor posição do Magic no Power Ranking em muito tempo, né? Em comparação à última edição, Orlando tá 6 posições acima do que ficou. Então o time vem bem, 38 vitórias e 28 derrotas. O Magic, até esse mês de março, não tinha conseguido embalar 3 vitórias seguidas em nenhum momento.
né? E agora eles já somam 7 vitórias seguidas. Então o time vem muito bem, vencendo adversários duros, né? Dentre essas 7 vitórias seguidas, cara, teve vitória contra Minnesota, contra Cleveland, contra Miami, né? Então assim, eles estão bem. Pela primeira vez na temporada, o Magic tá 10 jogos acima dos 50% de aproveitamento, né? Quinto lugar no leste, só um jogo atrás do Cavs, que tá em quarto, então... Magic tá muito bem, cara. Magic tá muito bem, e muito dessa fase boa do Magic se deve ao ataque, né? Durante essa sequência de vitórias, o Magic tem o terceiro melhor ataque da liga, produzindo cerca de 123 pontos a cada 100 posses, né? O aproveitamento para 3 ainda não é legal, estão com aproveitamento de 35,8%, o que não é ruim, mas também não é nada espetacular. Mas o desempenho na média e na curta distância vem sendo muito bom. E isso vem fazendo o ataque do Magic produzir muito bem, o que vem ocasionando, né, essas ótimas vitórias do time. 38-28 de campanha e 11ª colocação aqui no Power Ranking. Em 10º lugar, 40 minutos de vídeo, hein? Vou conseguir fazer em menos de 1h30, eu acho. Em 10º lugar, eu vou de Minnesota Timberlobos, né? O nosso querido Timberlobos, o Timberwolves, fica em 10º. Minnesota, 2 posições abaixo do que ficou na última edição, 41 vitórias e 27 derrotas para Minnesota, que tá numa fase meio complicada, né, cara? Né? Perdeu 4 dos últimos 5 jogos, sendo que a única vitória foi contra os reservas do Golden State, num jogo onde o Minnesota quase pipocou ainda, né? Mas conseguiu fechar o jogo. O pós-All-Star do Minnesota é muito fraco, tá? Tá muito ruim desde o All-Star. Assim, o Minnesota tá tendo a maior queda em termos estatísticos de toda a liga, considerando o retrospecto antes do All-Star e o retrospecto depois do All-Star, né? Minnesota tem a maior queda, depois vem Pacers, Mavs e Nets, tá? É um time que está produzindo 9 pontos a cada 100 posses a menos do que vinha produzindo antes do All-Star. Então, assim, é um time que está muito abaixo, e nem é que eles estavam voando antes do All-Star, tá? Minnesota já vinha oscilando antes do All-Star, mas pós-All-Star, cara, tá complicado. O ataque tá pior, a própria defesa tá pior, né? Pô, na quarta-feira, a Minnesota tomou 153 pontos do Clipper, gente. Entendeu? A situação tá complicada. Cometendo muito turnover, né? Contra o OKC foram quase... Né? Beirou os 30 turnovers contra o OKC. Os rebotes também não estão vindo. O time não tá pegando rebote, é um time que não pega rebote, que não força turnover do adversário, que comete mais turnover do que o adversário, que não consegue produzir como vinha produzindo antes e que tá tomando ponta roda. Então, assim, Minnesota tá muito pior desde a pausa pro All-Star e vai ficar aqui em 10º e se não abrir o olho, daqui a pouco o Medicaço vai passar, tá? Daqui a pouco o Medicaço vai passar. Você pega aqui as 4 derrotas que Minnesota teve nos últimos 5 jogos, cara, no todo, eles cometeram 41 turnovers a mais do que os seus adversários, cara. É muita coisa, bicho. É muita coisa. Então, Minnesota, pós-All-Star, tá trágico. Tá trágico. Em 9º, eu vou de bonde do Kevão. Vou de Cleveland Cavaliers em 9º. 41-27 de campanha, 3 posições abaixo do que ficou na última edição. É um time que dos últimos 11 jogos perdeu 6, né? E que corre grandes riscos, né? Corre grande risco, melhor dizendo, de sair do top 4 do leste, porque o Magic tá numa baita ascensão. As lesões vêm sendo um problema pro Cleveland, né? Eles tiveram a volta do Strus aí, né? Nessa última rodada. Voltou bem, né? Voltou bem no domingo, meteu 24 pontos no jogo que o Cavs perdeu pro Dallas. Mas, assim, Jarrett Allen ficou fora dos últimos 5 jogos. Sam Merrill, Jalen Tyson, Craig Porter também não jogaram no domingo. Só pra vocês terem noção,
o James Harden tá no Cleveland há 16 jogos, tá? 16 jogos. Só em 3 ele dividiu quadra com Mitchell, Mobley e Allen. Então, assim, as lesões vêm atrapalhando e o Cavs não vem numa fase tão boa e tanto que, né, dependendo de como for essas próximas rodadas, Cleveland pode fechar a semana fora do top 4, né, beirando o top 6. Então, ponto a ficar de olho, fica em nono aqui nessa edição. Em oitavo, o Docabol, né, vamos de Houston Rockets aqui em oitavo, 41 vitórias e 25 derrotas na temporada, é um time que tá se mantendo ali no top 4 do Oeste, mas assim, muito aos trancos e barrancos, é um time que você pega os últimos 9 jogos, cara, assim, vence um, perde outro, é humilhado em um, aí vence outro apertado. Inclusive, contra San Antonio e Denver, Houston foi completamente amassado, né? Amassado. A defesa de Houston vem sendo muito abaixo, né? Você compara com a defesa de Houston no ano passado, cara, é uma diferença muito grande. Muito grande. Você pega o segundo tempo contra Denver, cara, a defesa de Houston inexistiu. O Denver marcou 76 pontos e 50 posses no segundo tempo. Uma média de mais de 1,5 ponto por posse. Então, assim, é um time que defensivamente está muito abaixo. O ataque é horroroso. É um ataque horrível. Não sei como que ainda é o 10º melhor rating ofensivo da liga. Não faz sentido. Porque se você para pra ver o jogo de Houston e repara no ataque dos caras, é uma coisa completamente travada, completamente insalubre, né? Se não é o Kevin Durant ali, meu irmão, cara, surreal. Surreal. Então, assim, é um time que, cara, é a famosa, é a vaca em cima da árvore, cara. Houston vai pro playoff, mas vai cair o mais cedo possível, cara, porque o time é muito abaixo. Quando você compara com os picas das duas conferências, Houston tá muito abaixo. Muito abaixo, né? Enfim. Vai ficar aqui, né, na 8ª colocação, mas zero confiança. Em 7º lugar, Denver Nuggets, né? Vamos aqui de Denver na 7ª posição, 41-27 de campanha. Denver que na última edição já havia ficado, né, na 7ª colocação, então se mantém. É um time que, né, nos últimos 6 jogos contra as 10 melhores campanhas da temporada, venceu 3, o que não é ruim, mas não é bom o suficiente para, né, ficar no top 4 do Oeste. Né? Denver estar atrás de Houston é um indicativo dos piores, porque Denver é muito melhor do que Houston, especialmente no ataque. Né? Denver segue tendo o melhor rate ofensivo da liga, 120.3, mesmo com esse tanto de lesão. Só que o que falta em Denver é defesa e desempenho em clutch time. E é até estranho falar isso sobre Denver, porque nos últimos anos a dupla Jokic e Murray destruiu os clutches, né? Sempre foi bem nos clutches, Denver sempre performou nos clutches, mas nessa temporada não tá legal. Não tá legal, né? O retrospecto de Denver em jogos decididos por 5 pontos ou menos nos últimos 5 minutos é de 17 vitórias e 18 derrotas. Foram 2 game winners sofridos nessa última semana. Um pro Shea e um pro Luka. Né? Um do Shea e um do Luka nos jogos contra o Thunder e contra o Lakers. Defensivamente, Denver que já é ruim, a defesa de Denver já é ruim, em clutch piora muito. Denver tem a 29ª defesa em clutch time na temporada. Entendeu? 124,7 pontos sofridos a cada 100 posses de bola. Então, assim, as coisas não tão legais pra Denver em clutch. O próprio Jokic não vem performando bem em clutch, gente. A verdade é essa. A verdade é essa, tá? Em clutch time, o Jokic tem 3 de 13 field goal. Ele tá empatado com o Banqueiro em piores aproveitamentos em clutch time na temporada. Entendeu? Então, assim, a falta de performance em clutch é um problema, cara. É, de fato, um problema. O que vem fazendo o Denver ganhar jogos é o ataque. Quando o ataque joga bem o jogo inteiro,
e Denver consegue resolver o jogo antes do clutch, Denver ganha. Denver consegue ganhar. Tanto que contra Thunder e contra San Antonio, duas das melhores defesas da liga, Denver teve uma média de quase 129 pontos a cada 100 posses. Né? Só que o problema é quando vai pro clutch. Aí é onde, o caldo entorna e Denver vem perdendo muitos jogos por conta disso. Mas eu ainda acredito nesse Denver, ainda coloco o Denver como um dos favoritos a título, mas a gente espera, né, que no playoff o time performe melhor em clutch time, né, que vai precisar. Né? Com certeza vai precisar. Em sexto, desculpa. Em sexto lugar, Los Angeles Lakers, né? Vamos aqui de Lakewood em sexto. 7 posições acima do que ficou na última edição, a maior subida do nosso Power Ranking, considerando a edição passada. 42 vitórias e 25 derrotas para o Lakers. O Lakers vive seu melhor momento na temporada, né? Venceu 8 dos últimos 9 jogos, né? Tá isolado na terceira colocação do Oeste. E para mim, cara, o que vem sendo determinante para essa fase maravilhosa do Lakers são 2 fatores. O primeiro, a defesa. A defesa do Lakers tá muito melhor do que vinha, né, sendo nos últimos jogos. Você pega aí as vitórias contra Knicks, Minnesota e Denver, né, 3 dos melhores ataques da temporada. Cara, o Lakers cedeu apenas 107,5 pontos de média a cada 100 posses. Entendeu? O Lakers, pela primeira vez, você pega essa sequência aí de 9 jogos, pela primeira vez o Lakers saiu das 10 piores defesas da temporada. Entendeu? Então, assim, a defesa do Lakers, cara, tá muito bem. É um time que, contra adversários melhores, vem performando muito melhor por conta da defesa. Né? O Lakers, antes dessas vitórias contra Knicks, Minnesota e Nuggets, o Lakers tinha perdido 12 dos 13 jogos contra as 10 melhores equipes da liga, contra as 10 melhores campanhas. Depois disso, venceu esses 3 e vencendo bem, defendendo bem. E um outro fator que vem sendo muito importante para essa melhora do Lakers é o aumento brutal da eficiência do Luka em longa distância. Né? Um dos grandes pontos de crítica à temporada do Luka era a falta de eficiência no perímetro. Né? O Luka vinha chutando muito para 3 e errando muito. Nos últimos jogos aí, nos últimos 27 jogos, o que é um recorte grande, cara, o Luka tá chutando para mais de 40% para 3, tá chutando para 41,4%. Né? Nos primeiros 28 jogos na temporada, ele chutou para 31,6%. Então, esse combo, eficiência do Luka maior, com melhora brutal da defesa, vem fazendo o Lakers viver esse seu melhor momento na temporada. 8 vitórias nos últimos 9 jogos, isolado em terceiro, 42 vitórias e 25 derrotas. Cara, a fase do Lakers é muito boa e fica aqui no top 6. Abrindo o top 5, eu vou com o nosso querido Nicásio, né? Nicão na 5ª posição, o que é a mesma posição que ficou, né, na última edição. Ele se mantém no top 5, 44 vitórias e 25 derrotas. O Knicks, que está no top 6, tanto em rating ofensivo como em rating defensivo. É o 6º rating defensivo e o 3º melhor rating ofensivo. São 3 vitórias seguidas. Beleza que foram contra times, né? Calma aí. Mas são 3 vitórias seguidas. Estão a um jogo, né, atrás do Celtics. Vive um momento bom, então Knicks aqui fica em 5º. Vou tentar acelerar, tá, galera, para esse vídeo não ficar tão longo. Em 4º lugar, vou de Pistons, tá? Detroit, que há pouco tempo atrás era dono da melhor campanha da liga e chegou a liderar o nosso Power Ranking, acho que em 2 edições, cai para a 4ª posição. Por quê? Porque o momento não é legal, né? Ainda são 48 vitórias na temporada, ainda é uma campanha muito boa. Mas assim, o time chegou a perder 4 jogos seguidos, né? Aí foi lá, venceu o Nets e tal, mas agora ontem perdeu para Toronto, sendo dominado no garrafão, perdendo uns rebotes, tomando ponto a rodo no garrafão. O que mais me preocupa nesse Pistons, e eu venho falando sobre isso nas últimas semanas,
é como o time perdeu a sua identidade defensiva. Você pega a defesa do Pistons nesses últimos jogos, cara, assim, preocupa, mano. Preocupa bastante. É uma defesa que não consegue imprimir a mesma fisicalidade, a mesma intensidade que vinha imprimindo antes. Entendeu? É um time que nessas derrotas para Cleveland, Spurs, Heat e Toronto sofreu quase 124 pontos a cada 100 posses. Entendeu? Então, assim, vem sendo um problema. Outro problema de Detroit vem sendo os rebotes. O time não consegue pegar rebote defensivo. Não consegue. Em 6 dos últimos 7 jogos, o Pistons permitiu pelo menos 18 pontos de segunda chance. Tomou 31 de segunda chance para Toronto. Maior número na temporada. Então, acima de algum problema ofensivo que o Pistons pode ter, o grande problema do Pistons pra mim é a perda da identidade defensiva, cara. É um time que não vem conseguindo entregar a mesma defesa que vinha entregando antes. É um time que tem o segundo melhor rating defensivo da liga, mas nesses últimos 10 jogos que seja, essa defesa não é uma defesa de segundo melhor rating. Não é. Especialmente em termos de fisicalidade, de entrega. Não sei se eles estão se poupando pro playoff, não sei. Mas que tá pior, tá. E bastante. Então, pra mim esse é o grande ponto a se atentar. Por isso que o Pistons, pra mim, fica em quarto. Em terceiro eu vou colocar o Boston Celtics, tá? Celtão na terceira posição. Uma posição acima do que ficou na última edição. 44 vitórias e 23 derrotas. O Celtics vem pra mais uma temporada estando, né, entre os 5 melhores, tanto na defesa como no ataque, né? Essa seria a quarta temporada seguida do Celtics no top 5 nos dois lados da quadra. Nenhuma equipe nas 49 temporadas, desde que os turnovers começaram a ser contabilizados, conseguiu isso. Tá? O Celtics vai ser o primeiro a conseguir isso, né? Em 49 temporadas, o que é impressionante. É um time muito equilibrado, é um dos times mais equilibrados da liga. Então, é algo muito positivo. O que preocupa nesse Celtics é que, assim, é um time que quando tá pegando os pica, não tá deixando um pouquinho a desejar. Né? Perdeu para Toronto, perdeu pro Spurs recentemente, perdeu pro Thunder recentemente, né? Inclusive foi a primeira vez nos últimos 2 meses que o Celtics perdeu 2 jogos seguidos. É um time que, enfrentando as 10 melhores campanhas da liga, tem 12 derrotas e 8 vitórias. Sim. Não tô falando que o Celtics é Cuiabá Man, não é o caso. Mas é algo a se atentar. É algo realmente a se observar. Mas é um grande time, repito, é um dos times mais equilibrados da liga. Fica em terceiro, tem o Tatum voltando agora, né? O Tatum jogou o quê? 4 jogos já, desde que voltou de lesão. Tá pegando ritmo, a tendência é esse time melhorar muito. Mas é só um pontinho pra se atentar. Esse 8-12 contra as 10 melhores campanhas da liga é só um pontinho pra se atentar. E o top 2, galera, não tem muito segredo, né? Segundo lugar, eu vou colocar San Antonio Spurs, tá? San Antonio que ficou em segundo na última edição, continua na segunda posição, 49 vitórias e 18 derrotas, o time tá voando, não tem o que dizer. Venceu 17 dos últimos 18 jogos, né? Uma coisa impressionante. Você pega aí as vitórias contra Pistons, Clippers, Houston, Celtics e Hornets, cara, foram vitórias, assim, gigantescas que tiveram algo em comum, né? Que foi o Embiid destruindo. Né? Inclusive o Embiid pós-All-Star é uma coisa absurda. É absurda. Né? Com o Embiid em quadra, no pós-All-Star, o Spurs está superando seus adversários por 23,6 pontos a cada 100 posses. É uma coisa surreal. É a melhor marca da liga entre os 339 jogadores que atuaram em pelo menos 10 jogos desde 1º de fevereiro. Entendeu? E em 13 dos 18 jogos que o Embiid jogou pós-All-Star, foram contra times com campanha de 50% ou mais. Então, contra times absurdos,
o Embi tá tendo um impacto inacreditável. Não é à toa que na última atualização da corrida para MVP da NBA, ele ficou em segundo. Né? Muita gente achou loucura. Eu não colocaria ele em segundo. Eu acho que o Jokic ainda está na frente do Embi. Mas não é loucura. Não é loucura o Embi tá em segundo. Por quê? Porque ele tá jogando pra caralho. Pra caralho. E um outro ponto que é muito importante elogiar nesse Spurs é como esse time tá chutando melhor pra 3. Um dos calcanhares de Aquiles que esse Spurs tinha era a bola de 3. Não é o que vem acontecendo, tá? Prova disso foi o jogo contra Boston, onde o Spurs teve simplesmente o seu melhor aproveitamento para 3 na temporada. Tá? 55% de aproveitamento para 3. Foram 20 bolas de 3 convertidas. Entendeu? Então, assim, o que era um problema, o que era uma deficiência, não vem sendo mais. As bolas de 3 estão caindo, e aí você juntar isso ao um demônio de 3 metros de altura protegendo o garrafão e tendo um impacto bizarro, você tem um candidato legítimo ao título. Eu sei que muita gente tem receio de colocar o Spurs na briga por título pela juventude do elenco, pela falta de experiência, mas é o que eu venho falando, cara. Time bom é time bom, independente da idade. E o Spurs é um time absurdo. Não é à toa que fica em segundo lugar, estando atrás apenas do Oklahoma City Thunder, que voltou a ser, né? Voltou a ser o Thunder que a gente conhece, né? O Thunder teve um período de oscilação, mas voltou com tudo, né? São 8 vitórias seguidas, vencendo adversários duríssimos, como o Denver, como, né, o Celtics, o Shea jogando um absurdo. Não que ele já não estivesse jogando um absurdo antes, mas ele, cara, tá surreal, sendo absurdamente decisivo, né? Essa última semana dele foi uma coisa impressionante. O que ele fez contra Boston e contra Denver e contra o próprio Warriors foi loucura, né? Empilhando big plays, empilhando arremessos decisivos, incluindo 2 game winners. Então, assim, é surreal, tá? É surreal. A defesa sendo sensacional. Você pega aqui os últimos jogos dele, os últimos jogos do Thunder. Dos últimos 4 jogos, os últimos 4 adversários do Thunder tiveram um aproveitamento de só 51% dentro do garrafão, o que é muito pouco. O Minnesota cometeu 25 turnovers no domingo. 25, tá? Então você tem um time que defensivamente voltou à sua melhor forma. Você tem um Shea mais decisivo do que nunca, inclusive o Shea hoje, pra mim, tá pau a pau com o Anthony Edwards pelo prêmio de Clutch Player of the Year. Há 2, 3 semanas atrás eu achava que o Anthony Edwards era uma unanimidade pra Clutch Player of the Year. Hoje eu já acho que o Shea entra na briga. Tanto que o Shea lidera a liga em pontos totais no Clutch Time. Então acho que o Shea hoje, ele pode sim sonhar com... Pra mim o MVP já é uma realidade pro Shea. Mas ele pode sim sonhar com o MVP e com o Clutch Player of the Year. Isso que seria espetacular. Então você tem um Shea mais decisivo do que nunca, você tem uma defesa voltando à sua ótima forma, você tem um elenco ficando saudável, né? O Thunder no domingo teve um dos seus jogos mais saudáveis na temporada, né? Os únicos desfalques foram J-Dub e Topic, o resto todo mundo jogou. Inclusive um retorno muito importante que o Thunder teve foi o A.J. Mitchell, né? O A.J. Mitchell, depois de 20 jogos fora, voltou, né? Na última segunda-feira e voltou bem, né? Voltou bem, é um cara muito importante para esse time. Ele e o Shea juntos, eles produzem muito bem, né? Tanto que nessa temporada eles formam uma das duplas mais produtivas ofensivamente na liga, né? Em 200 minutos com os dois juntos, o Thunder marcou 123,3 pontos a cada 100 posses, tá? Né? Assim, não, em 604 minutos dos dois juntos, o Thunder produziu 123,3 pontos a cada 100 posses, isso considerando duplas que jogaram pelo menos 200 minutos juntos, né? Então, assim, os dois juntos em quadra costumam dar bom pro Thunder, né? Quando os dois estão juntos, coisas boas acontecem pro Thunder. E o Thunder tá tendo esse cara de volta, muito importante. Tomara que o J-Dub volte em algum momento. Mas é isso. 53 vitórias na temporada, melhor rating defensivo, 7º melhor rating ofensivo, melhor net rating da liga, um net rating de mais 10.7. É um timaço, vive um momento muito bom, 8 vitórias seguidas, não tem jeito. É o Galáctico. Galera, em menos de 1h30, hein? Olha aí.
Em menos de 1h30 matamos aqui o Power Ranking. Obrigado pela sua audiência. Comenta aí se você concorda, se você discorda, né, de alguma posição aqui do Power Ranking, fica à vontade. Espero não demorar tanto, né, para atualizar aqui o Power Ranking. Espero que daqui 2 ou 3 semanas eu já volte, né? Tomara que a minha que a rotina permita, né, que eu volte em menos tempo. Mas é isso, obrigado. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Não se esqueça também de conferir as promoções da Centauro, que é a parceira do canal. Inclusive essa camisa aqui do Leicudo, peguei na Centauro, tá? Peguei na Centauro essa camisa. Camisa lindaça do Lakers. Camisa do velho, não tem jeito. E tem várias outras opções. Tem camisas casuais, né? Você que tá querendo uma camisa da NBA, só que pra rolê, tem lá. Tem na Centauro. E usando o cupom SWISH10, SWISH10, você consegue um desconto de 10% nas suas compras na Centauro em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Muito importante você se atentar nesse detalhe. SWISH10, vai lá, que é sucesso. Obrigado a todos pela audiência, valeu, grande beijo e tchau!